Na era digital, onde qualquer um pode viralizar com um vídeo de poucos segundos, até a fé se tornou palco. Mas o que acontece quando quem assume o púlpito é uma criança? Recentemente, um garoto chamado Miguel Oliveira, conhecido nas redes como o Pastor Mirim, tem tomado a internet de assalto. Com pregações inflamadas, gestos teatrais. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. E até manifestações de dons espirituais como o falar em línguas. Ele atrai multidões e também críticas ferozes. Estamos diante de um pequeno profeta ou de um grande espetáculo? Neste vídeo, vamos analisar com profundidade esse fenômeno. Quem é o Pastor Mirim? O que dizem seus defensores e críticos? E mais importante, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? Fica comigo até o fim e já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa refletir sobre os limites entre fé e exposição. Miguel tem apenas 15 anos, mas já é tratado por muitos como um pregador ungido. Seus vídeos são filmados em cultos, eventos e até encontros domésticos, sempre com ele em destaque, usando um microfone e vestes típicas de líderes religiosos pentecostais. Na internet, os vídeos rapidamente viralizaram. Milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários emocionados. Pessoas afirmam sentir a presença de Deus, outros o comparam a grandes pastores, e há quem diga que ele é uma resposta divina para essa geração. Mas junto com os aplausos vieram as controvérsias. Com a mesma velocidade com que ganhou fãs, o Pastor Mirim também atraiu críticas pesadas. E elas não vieram apenas de descrentes ou céticos, mas de dentro da própria comunidade evangélica. A primeira e mais frequente crítica diz respeito ao uso do dom de línguas. Em vários vídeos, Miguel aparece falando em línguas durante suas pregações. O problema é que, segundo muitos teólogos e pastores, o que se vê ali não corresponde ao que a Bíblia ensina sobre o dom. Em 1 Coríntios 14, Paulo é claro: se alguém fala em línguas, deve haver interpretação. Caso contrário, é melhor permanecer em silêncio, pois o culto deve ser feito com ordem e edificação. Para teólogos como John Piper, isso pode facilmente sair do controle. Em uma pregação recente, Piper alertou que o dom de línguas, quando usado fora do contexto bíblico, ou seja, sem interpretação e sem edificação para a igreja, pode se tornar mero ruído emocional, sem valor espiritual real. Ele enfatizou: tudo que não for feito com ordem e entendimento pode ser enganoso, mesmo quando parte de uma intenção sincera. E esse tem sido o argumento de muitos críticos. Além disso, há quem diga que as falas do garoto soam ensaiadas, repetitivas, e que ele reproduz frases de efeito e estilos de pregação que claramente não são apropriados à sua idade. Isso levanta uma questão importante. Será que ele entende, de fato, o que está pregando? Essa dúvida é reforçada por psicólogos cristãos que alertam que nessa idade a criança ainda está desenvolvendo o senso crítico e a capacidade de interpretação profunda. Teólogos como Russell Moore já escreveram sobre o risco da adultificação espiritual precoce, onde crianças são tratadas como mini-profetas sem ainda terem base bíblica sólida ou maturidade emocional para sustentar essa responsabilidade. Moore destaca: nem tudo que parece fervor é fruto do Espírito, e expor uma criança assim, sem discernimento, pode causar mais dano do que bênção. Outro ponto muito polêmico é o uso comercial da imagem do garoto. Vídeos sugerem que há cobrança de cachês para que Miguel pregue em determinados lugares. Eventos o convidam como atração principal. Isso gerou uma enxurrada de comentários indignados, inclusive de pastores como Flávio Amaral, que não economizou palavras. Chamou a situação de teatro gospel e comparou Miguel a um aprendiz de feiticeiro. Essa crítica se junta a uma inquietação mais antiga, a do entretenimento no culto. Afinal, quando o púlpito se transforma em palco
e a criança vira atração, ainda estamos cultuando a Deus ou estamos cultuando a performance? Infelizmente, esse não é um caso isolado. Ao longo da história moderna do evangelicalismo, outros pregadores mirins surgiram. Alguns se tornaram adultos conscientes e maduros na fé, mas muitos relataram traumas, abandonaram a igreja ou caíram no esquecimento após perderem a graça do público. Casos como o do norte-americano Major Gardner, famoso nos anos 60 por pregar ainda criança, mostram o outro lado da moeda. Major revelou na vida adulta que tudo era ensaiado pelos pais e que ele sequer acreditava no que pregava. Tudo isso exige de nós uma reflexão. Estamos vendo um mover genuíno de Deus ou a repetição de um ciclo onde o carisma de uma criança é usado para alimentar uma máquina de likes, eventos e monetização? Claro que não podemos afirmar com certeza o que se passa no coração de Miguel, e nem devemos julgá-lo como indivíduo. Afinal, estamos lidando com uma criança. Mas o debate é urgente, não apenas sobre Miguel, mas sobre como o meio evangélico tem lidado com mídia, fama e dons espirituais. E neste caso, a responsabilidade recai sobre os adultos, pastores, líderes, pais e a própria comunidade cristã. Se não protegermos as crianças do peso do estrelato religioso, talvez estejamos deixando de lado a simplicidade do Evangelho para abraçar o culto à celebridade. Diante de tudo isso, precisamos olhar para a Bíblia, não apenas como um livro sagrado, mas como um espelho espiritual que nos ajuda a discernir o que é de Deus e o que é fruto da emoção, da cultura ou até do ego. Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra que Deus pode sim usar crianças. O profeta Jeremias foi chamado ainda jovem. Samuel ouviu a voz de Deus quando ainda era menino, servindo no templo sob a supervisão de Eli. O próprio Jesus, aos 12 anos, surpreendeu os doutores da lei no templo com suas perguntas e respostas. A infância, portanto, não é impedimento para a ação divina. Mas há algo importante em todos esses casos. Nenhum deles estava sozinho. Eles estavam sob a orientação de adultos piedosos, sendo formados, ensinados, protegidos. Samuel não pregava aos quatro ventos. Ele ouvia, aprendia, servia. Jeremias, mesmo chamado cedo, resistiu ao chamado por se achar imaturo. E Deus o tranquilizou, mas o preparou. Hoje, porém, vivemos numa era em que a exposição precede a maturação e a vitrine vem antes do discipulado. O risco é tratar o púlpito como um palco e a fé como um espetáculo, e isso nos afasta da essência do Evangelho. A Bíblia também nos adverte sobre o peso do ensino e da pregação. Tiago capítulo 3, versículo 1 é claro. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ensinar a palavra é uma grande responsabilidade. Requer conhecimento, caráter e principalmente maturidade espiritual, algo que não se desenvolve da noite para o dia. O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, um jovem líder, insiste que ele deve ser exemplo dos fiéis, no trato, na fé, na pureza. Mas mesmo assim, Paulo o orienta com firmeza, corrige, discipula. Ou seja, a juventude no ministério exige acompanhamento sério e não aplausos vazios. Jesus foi claro ao dizer que devemos ser como crianças. Mas ele nunca disse que deveríamos colocá-las como líderes espirituais diante de multidões. Criança é símbolo de pureza, confiança, dependência. Mas também é alguém em formação e, como tal, precisa ser cuidada, não explorada. Outro alerta vem de Eclesiastes 3. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de ouvir e tempo de falar. E talvez o mais importante para Miguel nesse momento não seja pregar, mas ser discipulado com atenção e responsabilidade, longe das câmeras e perto da palavra. O Espírito Santo pode tocar corações com qualquer instrumento, até uma criança. Mas o Espírito também é o Deus da ordem, da sabedoria e do tempo certo. Não se trata de negar o mover de Deus, mas sim de lembrar que, mesmo quando o céu se manifesta, a maturidade é indispensável para que o dom não se torne uma armadilha.
Afinal, crianças têm sensibilidade espiritual, mas também precisam de cuidado, limites e proteção. O púlpito não pode ser um palco, e a unção não deve ser medida por curtidas. A fé infantil é preciosa, mas também é frágil. Como cristãos, precisamos cuidar para que as crianças e adolescentes não se tornem marionetes de um sistema que mistura religião, fama e interesses humanos. E você, o que acha do pastor Mirim? Estamos diante de um mover de Deus ou de um alerta para os perigos da exposição precoce? Comente aqui embaixo, compartilhe sua visão e vamos crescer juntos nesse debate. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.